Hoje tem Sereias da Vila e isso preocupa. Na última rodada, o Santos foi goleado pelo Flamengo. Mas não foi uma goleada qualquer. Foi 7-0. Pois é, um vexame histórico para nossa história na modalidade, no campeonato, né, na história do campeonato. É um resultado que não pode acontecer de forma alguma, mas aconteceu. Em um momento onde o time vinha de uma vitória contra o Avaí Kinderman, que não é uma equipe que está figurando ali entre as favoritas na competição, muito pelo contrário, também está enfrentando problemas na competição e está dentro da zona de rebaixamento. O Santos, por sua vez, enfrentou o Flamengo na 7ª rodada, e o Flamengo, inclusive, antes de começar essa 7ª rodada, se encontrava também ali às margens do rebaixamento, não vinha desempenhando bom futebol até aqui no campeonato, não estava também atendendo às expectativas do seu torcedor, e diante do Santos, conseguiu, em diversos espaços que o time cedeu, em diversos erros da nossa parte, fazer 7-0, um resultado elástico, um resultado vexatório. Isso é muito preocupante, porque no final da temporada passada, muitas jogadoras saindo, quase o time inteiro, poucas ficaram para essa temporada, e no início dessa temporada, muitas jogadoras chegando. Quando começa a temporada, a gente tem uma expectativa de que o time vai atender todas as nossas idealizações, até porque a nossa temporada esse ano prometia muito, né? Campeonato nacional, no caso brasileiro, um campeonato continental, a Libertadores, e o campeonato estadual, o Campeonato Paulista. A Libertadores que a gente não disputa há anos, mas com o time que a gente tem hoje, com o que o time está apresentando, na verdade, em campo, fica muito difícil sonhar em brigar por qualquer título, ainda mais uma Libertadores. O que a gente espera, não só por parte do time, mas por parte da diretoria, né, tanto da Thaís Picardi quanto do próprio presidente, é uma mudança. A gente precisa de uma mudança no futebol feminino. A gente está beirando a zona de rebaixamento, o futebol ele não está acontecendo em campo, e quando eu comecei a falar do futebol feminino do Santos lá no início da temporada, eu bati várias vezes na tecla de que a gente precisava ter calma, ter paciência, que o time estava se formando. Mas nós já estamos indo para a 8ª rodada. Hoje, diante do Fluminense, é a 8ª rodada. E no Campeonato Brasileiro, na primeira fase ali, são 15 rodadas. O campeonato é muito curto, pode não parecer, mas é extremamente curto. E qualquer erro nessa reta final é fatal. E até o momento, a gente já errou muito. Eu acredito que a gente já errou tudo o que tinha para errar. Não pode mais cometer erro, porque a gente corre o risco não só de ficar fora de uma classificação, que muito provavelmente deve acontecer pelo futebol que a gente tem desempenhado, mas também ter na história do futebol feminino o primeiro rebaixamento do clube. Eu sei que o atual treinador, né, o Glaucio Carvalho, chegou agora, mas nem mesmo a chegada dele significa que a gente tenha que ter paciência nesse momento. Porque, como eu já disse, Campeonato Brasileiro, 8ª rodada, campeonato curto, tá acabando. Tá acabando, então a gente não tem mais tempo para erro. Ano passado eu publiquei esse livro aqui, olha. Resiliência, a realidade do futebol feminino no Brasil. E na página 20, eu escrevi o seguinte: como torcedora do Santos, tenho orgulho em saber que o clube valoriza o futebol feminino. Eu realmente espero que essa frase e esse orgulho que eu tinha no passado continue existindo esse ano. Porque no meu pós-jogo que eu gravei pro YouTube sobre o último jogo, o que eu mais disse foi vergonha. Foi a vergonha do resultado. Foi a vergonha de ver o time jogar. E quando eu falo isso, quando eu critico o time dessa forma, porque de fato não está apresentando um futebol minimamente competitivo, quando eu faço essas críticas, eu faço em busca da melhora do futebol do Santos. A gente tem muito uma crença de que o futebol feminino não pode ser criticado, que a gente tem que passar pano para tudo que acontece. Só que se a gente continuar passando pano para tudo que acontece e achar que tá tudo normal, as coisas não vão melhorar nunca. O futebol não vai evoluir nunca. Então sim, a gente precisa criticar. A gente precisa apontar os erros. E tem muita coisa errada no futebol do Santos hoje. No time feminino do Santos hoje. Entendeu? E não é uma questão de uma ou outra atleta. São todas. É o coletivo que não tá dando certo. Como eu disse também no pós-jogo, depois do jogo contra o Flamengo, gente, não tem uma jogadora que esteja desempenhando no futebol e que esteja sobressaindo no time, falando, opa, peraí, pelo menos aquela ali a gente pode contar que vai sair alguma coisa. Não, tá todo mundo num nível muito abaixo. Entendeu? A gente vai enfrentar o Fluminense hoje, e diante do Fluminense, a gente tem a expectativa, né, não sei, talvez, de que a gente consiga um resultado positivo, porque o Fluminense é uma equipe fraca. Só que o Santos também é uma equipe fraca hoje, a gente não tá figurando entre os favoritos ao título. O time do Santos é tão limitado que até mesmo jogando contra equipes mais fracas, a gente tem medo do pior. Justamente porque o time não corresponde em campo, não dá uma resposta, entendeu? Isso realmente é preocupante. Porque no início da temporada eu tinha certeza que essa seria uma grande temporada pro time feminino do Santos. Só que o que a gente tem visto é algo totalmente o contrário. É algo que muito provavelmente tende a nos decepcionar cada vez mais.
Então, eu realmente que eu gostaria que todos os responsáveis pelo departamento de futebol feminino do Santos olhassem com um pouco mais de carinho, entendeu? Com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de atenção, porque a gente não pode deixar o futebol feminino largado. Eu me sinto muito decepcionada de ter escrito esse livro e criticado ano passado, inclusive, toda a gestão do Ceará, pelo que fez com o time do Ceará, e eu olhar o meu time esse ano, vendo que o masculino foi rebaixado, e olhar pro feminino e ver essa bagunça, entendeu? Ver esse descaso. E eu não quero isso, eu não quero isso. Então eu realmente espero que as coisas melhorem. Talvez essa melhora não venha já nesse jogo, porque eu realmente acredito que isso não é uma coisa que vai mudar a senhora do dia pra noite, mas precisa começar. E até agora a gente não viu nada acontecer. O resultado que aconteceu no jogo passado não pode acontecer nunca mais, entendeu? Porque é uma vergonha pra nossa história. É uma vergonha pro nosso clube. E sim, nós vamos continuar cobrando. Vamos continuar cobrando, porque inclusive eu já fiz até um discurso parecido com esse quando o Brasil foi eliminado da última Copa do Mundo Feminina, onde eu falei sobre essa questão da gente não poder criticar o futebol feminino. Vou até colocar para vocês verem o que eu disse na época e eu uso o mesmo discurso para essa situação agora. Diz muito sobre a forma que a gente tá lidando com o futebol feminino. É como se o futebol feminino no Brasil não pudesse receber críticas. É como se a gente não pudesse apontar os erros. É como se a gente não pudesse falar isso. É como se a gente estivesse tentando passar pano e tentando levar o futebol feminino como uma coisa intacta, que a gente não pode criticar. E não, gente, não tá certo isso. A gente pode criticar. A gente pode falar os problemas que o futebol feminino tá enfrentando. E a gente precisa falar. Porque só assim a gente vai melhorar. Enfim, comenta aqui embaixo o que vocês esperam desse jogo. Eu confesso pra vocês que eu tô bem decepcionada com toda essa situação. E a minha expectativa não é aquela positiva que eu sempre costumo ter. Porque eu tô sendo bem realista. As coisas não estão legais e muita coisa precisa mudar pra que a gente volte a ser um time minimamente competitivo. Beijo.